Fala, meus amigos, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês que eu tô querendo fazer há bastante tempo. O pessoal tá me questionando como que a gente usa o nosso adubo para flor e para caldex, né? Coloquei um videozinho lá no Instagram falando que meu cunhado tá comercializando esse adubo, tá conseguindo entregar pro Brasil, né? E aí, lá no Instagram é Wagner Canal 70. Quem quiser ir lá dar uma olhada como que tá nossas flores, né? A gente posta mais fotos lá. Desta forma, a gente achou interessante gravar o vídeo de como a gente usa, como que a gente recomenda o uso desse adubo que é tão interessante. E que está dando tanto resultado aqui no nosso plantel. Que dó. Coisa mais linda caiu, pessoal, aqui agora, ó. Pra mim, bonita, né? Essa daqui é uma de semente nossa, ó. Muito bonita, né? Pessoal, então vamos lá bater papo pra gente construir a informação. O que a gente usa, geralmente, é recomendar o que a gente já testou e o que a gente tem certeza. Vocês sabem que a gente trabalha com sistema hidropônico há muito tempo. O nosso outro canal, que eu só falo sobre hidroponia, vale a pena para quem não conhece conhecer, é Hidroponias com Wagner Canal. De lá para cá, a gente trouxe tudo que a gente achava interessante para as rosas do deserto. Então a gente dividiu a nossa adubação e construiu uma forma, na nossa opinião, melhor para que as rosas do deserto floresçam favoravelmente e para que o caldex engrossa o máximo possível. E isso que a gente está aqui hoje. Como que eu uso o meu adubo? Eu trouxe ele aqui e trouxe algumas coisinhas aqui. Mas, se tudo der certo, eu vou conversar no vídeo, no final desse vídeo, com o meu cunhado, para ele dar as explicações sobre o NPK total que é necessário para as rosas do deserto. Como que funciona e por que que a gente usa esses adubos e cada função específica dele. Só que assim, o pessoal perguntou muito, como que você usa? Então, como que eu uso? Eu vou colocar aqui, ó, no baldão de 10 litros, né? É interessante a gente entender que é uma colher cheia dentro de 10 litros no uso semanal. Pode usar tranquilamente, Wagner? Pode. Esperar ele dissolver, que é rápido, porque esse adubo nosso ele é de fácil absorção pelas plantas. Desta forma também, geralmente, né, quando é fácil absorção para as plantas, é direto, ele também é de fácil diluição na água. Então, quando ele estiver diluído, a gente faz a adubação nas nossas matrizes ou nas nossas mudas. A Aline anotou, para mim não esquecer de falar com vocês, e aí eu trouxe até algumas outras opções de diluição em outras formas. Quando a pessoa está com plantas maiores e tem uma grande quantidade de rosa, pode diluir direto no regador? Pode, pessoal. Sem problema nenhum. O que a gente tem que fazer, eu vou mostrar na prática aqui, é molhar diretamente o substrato, principalmente nas horas mais frescas do dia. Eu gosto de molhar rosa do deserto na parte da manhã, mas a adubação dessa forma, se vocês fizerem ela à tarde, é interessante e eu acho que vai valer muito a pena vocês fazerem dessa forma. Quantas vezes a gente usa por semana esse adubo? Uma vez por semana é suficiente. Se você nunca usou o nosso adubo, você pode usar até 2 colheres de um balde de 10 litros. Que não teria problema, não vai queimar suas raízes e vai dar um resultado muito bacana. Agora, se continuamente você usar 1 colher em 10 litros de água, você vai ter sucesso. Aqui a gente está no meio de algumas aqui. Depois eu vou até pegar o celular e mostrar lá embaixo lá. Olha a shoyu como é que tá. Que são as famosinhas, né? Que vocês conhecem bem. Lá atrás ali, ó, tem uma cacau que eu nunca vi dar tanta flor assim. As nossas de venda, a gente catou tudo de flor e foi vender esse final de semana, graças a Deus teve um comércio bacana, né? Foi legal o trabalho, né? Então, semana passada vendemos, essa semana tem poucas mudas de flor. Mas eu tô gravando aqui, quem chega aqui em casa vê isso daqui, ó, do jeito que tá aqui, né? Onde que eu deixo as minhas rosas mesmo, sem esquentar a cabeça. Mas vamos lá, o que que eu faço aqui? Por que molhar geralmente na parte da tarde ou na parte da manhã para não queimar? Porque adubo que tem alguns componentes como esses nossos aqui, ele não pode ser usado na hora do sol quente, porque pode vir a queimar
as raízes de alimentação. Não é o caso porque esse aqui a diluição dele não é tão grande. E no mercado você vai encontrar ele com preço altíssimo. Aqui a gente está conseguindo fazer um preço mais bacana, um preço mais tranquilo. O que eu faço, pessoal, olha só essa belezura aqui. Como é que tá cheio de flor. Eu venho aqui, ó, geralmente, né? Eu venho lá no canteiro e vou molhar. Eu vou irrigar ela. Ela vai infiltrar bastante. Essa daqui, como o substrato é poroso, até passou, né? Não precisava de tanto. Aí eu vou mostrar uma outra aqui que o substrato é um pouco mais ruim. Eu vou jogar água, ó. Com calma. Um copo de água é suficiente. Mas e uma grandona, Wagner, igual a shoyu dessa daqui que tá aqui atrás? Você pode jogar, pessoal, até um pouco mais. Que não é problema. Olha, Cacau. Por que não é problema? Porque como ele não é em grande quantidade de sais, ele não vai ter aquela função de retardar, de encroar a planta. O pessoal usa uma palavra aí bem interessante, intoxicar a planta. Ele não vai intoxicar a planta. Então você pode fazer isso com uma tranquilidade muito grande. Uma planta igual essa daqui, ó, um copo desse de água, pode? De água batizada? Pode. Ó, tá demorando até para infiltrar. Mais uma pequenininha, mudas assim, eu considero que se você conseguir molhar o pé todo em volta com um copo desse americano aqui, é o suficiente para que a sua planta possa, desde quando você comprou ela na mudinha, ele possa continuar crescendo de uma forma bem tranquila e favorável, com caldex e com flor. Mas escuta muito bem o que o meu cunhado vai falar. A gente vai fazer um vídeo com ele, né? Conseguiu o diálogo com ele, porque ele é especialista na área, né? Ele tem formação acadêmica dentro da área. Então ele vai dar os detalhes que são necessários para que a gente possa, de fato, conhecer o adubo e por que usar esse tipo de adubo. E dizer assim, agradecer ele também, né, Joe? Obrigado aí por você estar participando e me ajudar a colocar no mercado esse adubo, que eu tô tendo resultado bacana aqui, para o pessoal de casa ter também, né? O pessoal que está assistindo a gente sempre, né? E agradecer sempre o like, a curtida, o comentário de vocês, porque foi mais ou menos aí que começou essa história da gente comercializar nosso adubo. Perguntaram lá, Wagner, qual adubo que você usa? Eu falei assim, ó, eu faço o meu, eu trabalho com um específico aqui. E dessa forma, a gente criou coragem para comercializar. Eu vou pegar a câmera rapidinho aqui. Só para mostrar a vocês, ó. Aqui eu que sujei, ó, mas está totalmente dissolvido o adubo já. Ele aqui está na forma sólida ainda. E só para vocês verem a quantidade de flor que tem, ó, a shoyu e, por exemplo, aqui, ó, a cacau. Olha só, o pessoal fala que a cacau não flore. Como que não flore, pessoal? Flore. E vai florar muito ainda, ó, a quantidade de botão. Ah, Wagner, mas do lado dela eu vi uma que não tem flor. Pessoal, é verdade, ó. Aqui do lado tem uma que não tem flor. Mas olha o sofrimento que ela passou esses dias. O Joe, fala aí pra nós, Joe. Conta tudo pra nós sobre a adubação de rosa do deserto. Abraço. E aí, Joe, tudo bem? Tudo certo. Joe, que bom que você tá aqui com a gente, Joe. Esse canal precisa de gente igual a você, cara, com essa experiência toda. Tantos anos aí de trabalho já dentro da linha. Um dos agrônomos que eu considero que tem maior quantidade de informação para passar no nosso canal. E hoje o bate-papo é tranquilo, não é? Espero que eu possa contribuir. Não, com certeza. Joe, escuta, eu mostrei o pessoal lá em casa como que a gente faz a mistura do adubo para usar na prática. Só que eu acho legal pra caramba você falar um pouco dessa teoria. Por que as plantas precisam do NPK, nitrogênio, potássio e fósforo? Né? Não nessa sequência, mas fala um pouco pro pessoal aí como que funciona isso, né? O que você tem aí preparado pra gente aí. Então, na verdade a planta tem muitos mais outros elementos essenciais, né? Muitos outros nutrientes que a gente chama. Né? Mas por que o NPK é o mais famoso? Pode falar, né? Que eu vou dar meu olhando em foco aqui. Justamente porque eles são os três elementos que mais a planta responde por eles. Né? Então, se você está com uma adubação um pouco ruim, a melhor resposta que você vai ter da planta é quando você usa um NPK. Né? E por que isso? Né? Porque o nitrogênio é o elemento mal presente nas plantas. Né? Todos são essenciais, mas ele está presente em um teor muito maior. Né? E ele é o elemento que vai dar vigor para a planta, né? Ela vai crescer, ela vai
é aquele elemento de crescimento De arranque, inicial, a gente fala assim na roça, né? De folha, de produzir muita folha, de ficar muito verde, né? Então, ele tá presente na clorofila, né? Por isso a planta fica mais verde, né? Mais vigorosa. Está presente nas proteínas, né? As proteínas essenciais, né? Em todos os seres vivos, né? Então é um elemento que não pode faltar, né? E aí podemos dizer assim que o nitrogênio é o maior macro que tem hoje dentro do que a gente considera adubação, que pode ser orgânico e pode ser mineral. Aqui no caso a gente vai falar principalmente da mineral, né, Diogo? Mineral, isso. Mas aí é o maior de todos, o que mais precisa mais presente na planta. Né? Ô Diogo, e aí, assim, essa relação da gente fazer o bate-papo aqui sobre o nosso adubo que a gente está construindo, né? Que a gente já tem uma experiência aí de pelo menos alguns anos dentro do ramo de rosa do deserto e de hidroponia, fazer igual o outro. A gente tinha cabelos negros na época, ainda que a sua família começou, depois a gente ainda. Então foi lá e selecionou praticamente os 2 principais adubos e trouxe ela para trabalhar a rosa do deserto. Isso. Como é que foi isso, Diogo? Como é que é isso? É seleção mesmo? É saber qual que é melhor? Vem cá, Josué, no colo. Josué chegou aqui para ajudar nós, ó. Então, dá um oi pro pessoal. Oi? Aqui, ó, na câmera. O que a gente fez, né? A gente pegou igual eu estava falando do nitrogênio. Ele é muito importante, mas ele tem que vir de forma equilibrada, né? Porque se ele não tiver de forma equilibrada, a planta ela vai crescer muito, ela vai ter muito vigor, mas ela não vai dar boas flores, né? Não vai desenvolver, no caso da rosa do deserto, não vai desenvolver bem o caldex, né? Então, os elementos na planta têm que estar de forma equilibrada, né? Então, o que a gente pegou, né? Pegou esses elementos, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, e misturou eles de uma forma em que a planta vai dar uma melhor resposta, né? Ela vai ter um bom desenvolvimento vegetativo, né? Vai ter uma boa formação de flores, né? E de caldex também, né? Que precisa, o fósforo, por exemplo, né? Muito importante, né? Também todo o crescimento da planta, né? Principalmente raiz, né? Hoje sabe-se que o fósforo ele aumenta muito o crescimento de raiz e consequentemente vai melhorar a absorção de todos os outros nutrientes. A gente pode dizer assim que o fósforo é a mãezona de todos os outros, aquele que cuida dos outros para ir para a planta, subir, jogar para os galhos, aumentar a quantidade de água circulando, aumentar a quantidade de açúcar, a gente pode falar assim dentro da planta, que açúcar é o próprio alimento na planta, é isso, Diogo? Isso, dá para entender dessa forma, né? Ele tem que estar presente lá para tudo estar funcionando. Né? Como é que é aquela palavra que você usou comigo mais cedo? Fotoassimilados. Como é que é? Fala pro pessoal aí, olhando para eu comentei com ele sobre o potássio, né? No caso, o potássio ele tem uma importância muito grande no deslocamento de fotoassimilados, né? O que significa isso? E não é o fósforo mais, agora a gente passou pro potássio, depois a gente vai fechar tudo, pode ficar tranquilo, pessoal. No caso do potássio, por isso que é aquela adubação que o pessoal fala de produção, né? Aquela de enchimento de grãos, aquele que vai dar maiores espigas no caso de grãos, né? De frutas, né? Vai dar frutas mais doces, maiores, mais saborosas, né? Vou dar um exemplo só disso daí, segura aí para o pessoal entender. O potássio, na banana, por exemplo, é onde que tá, o pessoal lembra mais do potássio na banana, né, Diogo? Porque essa questão das câimbras e tal, o pessoal faz essa junção. Mas se eu quiser uma uva mais doce, se eu quiser uma jaca mais doce, eu vou jogar um pouco mais de potássio na planta, é isso? E no café, por exemplo, a granação do café é a hora que você faz dá aquela enchida no grão com mais potássio, é isso? O café vai ter um melhor rendimento, né, melhor qualidade, justamente porque o potássio vai ser melhor bebida, vamos dizer assim, no cafezal. Então ele tem que ter uma quantidade equilibrada na planta também, justamente para isso, né? E no caso da rosa do deserto, igual a gente estava comentando, o deslocamento de fotoassimilados, o que é isso? Né? São os açúcares, são os ácidos orgânicos que existem nas plantas. No caso da rosa do deserto, ela acumula muito nutriente, os próprios alimentos dela, né? A reserva dela vai ser no caldex. Deixa eu pegar aqui e levantar uma aqui. Então, potássio. Isso, tem tudo a ver com o caldex. Essa daqui está sem flor porque ela foi transplantada esses dias, então é bom justificar isso, né? Então, o que é o caldex? Né? O caldex é uma reserva de nutrientes e água da planta, né? Sim. Então, por que o potássio é importante? Né? Porque a planta, ela, em determinado momento, ela começa a fazer a reserva dela aqui, de água principalmente e nutrientes. E o potássio sempre ele participa desse processo, né? Então, uma nutrição, né, deficiente em potássio vai gerar uma planta com caldex deficiente também. Ô Diogo, é uma coisa que é interessante, eu sempre falo com o pessoal que assiste os nossos vídeos, que ele não precisa se preocupar tanto com o nitrogênio se ele tem potássio e fósforo equilibrado.
Porque o nitrogênio ele pode vir da chuva com facilidade, não é isso? Traz outros tipos de fixação. E como a gente não quer plantas de crescimento de galhos, aqui a gente quer flor e caudex, por isso que o nitrogênio não precisa ser tão alto. É isso, Diogo? A planta ela tem a capacidade, inclusive, de armazenar nitrogênio. Né? É legal isso, tem a capacidade de armazenar nitrogênio. Quando ela está crescendo, ela consegue pesada. Armazenar nitrogênio, principalmente nas folhas, né? E aí o que acontece? Se tiver pouco nitrogênio na planta, ela consegue deslocar esse nitrogênio. O que ela faz? Ela tira das folhas mais velhas e começa a jogar para as folhas mais novas. A planta mesmo ela consegue fazer esse jogo. Isso é interessante. Se ela começar a mostrar isso, você sabe, está faltando nitrogênio. Então, para melhorar, eu vou aplicar nitrogênio, né? Então, é algo interessante de se observar, né? Bacana isso, Diogo. Então, se a minha planta começar a perder folhas demais, as folhas mais velhas. As mais velhas. Amarelar um pouco. Isso. Então quer dizer que está faltando lá em cima comida. Então ela está tirando aqui de baixo para jogar das mais velhas e leva para as mais novas. Pessoal, isso eu nunca tinha escutado, Joe, para ser sincero. Só que a gente fala muito sobre as plantas que estão caindo folhas no nosso canal, né? Que é uma prática. Mas a adubação eu sempre falo, mas eu nunca falei com um potencial assim, potencial não, com uma linha específica sobre nitrogênio. Então pode ser isso. Só que o nitrogênio tem que tomar muito cuidado pelo fato que você jogar um pouquinho a mais, vai queimar. Né, pode queimar a raiz de alimentação, é uma das que mais problema tem o nitrogênio quando você joga de qualquer jeito, né, Diogo? Principalmente o da forma amoniacal, né? Amoniacal, cada palavra bonita, pessoal. É amônia, né? Isso, o nitrogênio ele pode ser fornecido da forma amoniacal, né, o amônio, ou a forma nítrica, né, que é o nitrato. E que aí, é uma das que a gente vai usar. Isso. A gente está usando de forma balanceada, né? Um pouquinho de nitrato aí dentro da composição total, que vocês viram como que eu faço lá para usar. Aqui, o Josué pegou os carrinhos dele pra gente brincar. Né? Vamos fazer o vídeo e nós vamos brincar, né, Josué? Só alegria, né? Pessoal, ô Joe, então assim, como que funciona se eu começar do zero hoje? Planta inicial tem uma formulação específica? Deveria ter? Mais novas? Então, é ideal priorizar nitrogênio. Planta inicial, planta você vai inicial, priorizar... aí sim o nitrogênio. Isso, nitrogênio, porque você quer que ela cresça, né, que ela tenha. E aí, quando ela vai ficando mais velha, ela já tem até essa capacidade de armazenar o nitrogênio, né? Ela tem uma massa maior, ela pode até armazenar, e aí que você pode usar um pouco mais o fósforo e o potássio. Mas fósforo também é muito importante no desenvolvimento inicial, por causa das raízes que eu falei no início. Sim. Né? Ela ajuda muito no desenvolvimento das raízes e vai dar aquele crescimento mais explosivo também das plantas. Ô Joe, eu vou mostrar no final do vídeo ainda, nós vamos bater o papo com o Joe aqui, lá em casa, de novo, eu volto para lá, porque você me fez lembrar uma coisa. Eu adubei um pouco mais com nitrogênio algumas plantas lá, e outras um pouco menos. A que eu adubei menos, a flor vem primeiro. A que eu adubei mais, a flor está retardando um pouco, não está saindo tão rápido. Isso. Talvez seja justamente porque a planta está se sentindo, vou crescer, vou jogar a folha aqui, e eu esqueci de trabalhar o fruto, porque o princípio de toda flor é a possibilidade de frutos, né, futuros. Isso. Então, por isso que talvez o nitrogênio na rosa do deserto arruma esse problema que não deveria ter, né? É isso mesmo, Diogo? É isso mesmo. Tem toda uma questão hormonal envolvida, né? A planta, o estímulo, né, para ela começar a floração, né, ela depende de hormônios, né? E se você sempre está jogando muito nitrogênio, ela não vai ser estimulada a iniciar o processo de floração, né? Por questão hormonal, né? Então é bem complexo isso, mas é mais ou menos assim, né? Mas vou brincar daqui a pouco. O nitrogênio ele funciona, né? Se você joga demais, a planta é como se ela tá indo bem, ela está mais preocupada em formar a parte vegetativa, né? Quando a gente consegue perceber isso visualmente até, né? E aí quando ela sofre um estresse, né? Faltou nitrogênio, aí ela ativa lá, né, os hormônios para poder vir a floração, que aí ela vai gerar os frutos, né? Você falou de uma coisa que é bem bacana aí. A planta, a rosa do deserto, eu fiz um vídeo sobre isso, Diogo, que a rosa da vizinha é mais bonita do que a minha. Né? O título acho que foi esse, pessoal. Vale a pena vocês procurarem aí. O que eu disse nesse vídeo, Diogo? Aquela rosa que está abandonada, às vezes dá mais flor do que aquela que eu cuido bem. Porque aquela que eu cuido bem, a princípio, eu estou jogando mais nitrogênio nela. Aquela que está abandonada, ela está entendendo que está sendo estressada, está estressada, então ela tem que colocar filhos para continuar a sua descendência, não é isso? Isso. O filho na rosa do deserto é a vagem, né? E aí a vagem, você falou, mas eu queria que você repetisse. Quando eu estou com vagem na minha rosa do deserto, com futuros filhos, eu preciso de qual adubo uma quantidade maior, que a gente já falou, mas é só para repetir? Potássio. O potássio, né? Porque vai dar granação naquela planta, não é isso? Então, assim,
Uma outra coisa que eu lembrei, Joe, essa planta aqui tá um pouco menos, mas é um pouco legal aqui, ó. Dá pra ver aqui. Espera aí, vamos parar aqui pro Joe abrir a porta pro Jean lá, pessoal. Aguenta aí que vai ficar legal esse vídeo, hein? E aí, Jean, tudo bem? Uhum. Chegou do colégio agora, Jean? Ô Jean, e aí, você tá gostando de trabalhar com rosa deserto? Uhum. O Jean, pessoal, ele ganhou umas rosas deserto, tá cuidando. Tá muito bonita de as rosas deserto dele. Tá bonitão, estamos cuidando bem. É, sinal que eles vão... Esse adubo, pessoal, é o melhor que eu já vi, o melhor que eu já testei. É sempre bom dizer isso. E aqui, Joe, eu peguei a planta, aí o Jean chegou, nós fomos lá abrir a porta pra ele. Nós não, o Joe foi. Que eu quero... Ô, Joe, segura aqui pra mim ver se o vai dar foco aqui certinho. Ô, Joe, aí, um pouquinho mais, Joe. Pessoal, aqui como que eu conheço uma planta se tá com muito nitrogênio ou não? Tá vendo as pontinhas aqui onde tinha as folhas? Isso daqui, quanto mais juntinho, é sinal de crescimento favorável. Quando começa a afastar muito, ela começa a estiolar e aí não fica tão legal, né, Joe? Acho que é uma facilidade de conhecer isso, né? Eu acho que a gente tem isso dentro do... Até no cafezal, todas as plantas fazem isso, né? Isso. Folha pertinho, uma da outra, possivelmente mais flor, né? É interessante dizer pro pessoal. Uma outra coisa que eu quero, nessa rosa aqui dá pra ver de bem, essa daqui foi lá de casa, Diogo? O Jean trouxe? Foi de lá. É as estrias de crescimento, pessoal, ó. As estrias de crescimento também, dá pra gente ter uma certeza que a planta tá sadia. Vocês já sabem disso, vocês conhecem nosso canal, a gente fala muito delas. Então, ó, tá de cima e embaixo com estria de crescimento. É sinal que a planta tá desenvolvendo bem. Ô, Joe, mais alguma coisa que nós temos que falar aqui hoje que nós esquecemos, talvez? Tem outros fatores, igual você falou dessa... a gente está falando em que as outras condições ambientais estão todas favoráveis, né? Igual você falou do crescimento, né? Porque essa distância aqui internódios, né? Ela pode ser maior se a planta ficar na sombra, por exemplo, né? Então, se ela tem uma boa condição de luminosidade, né? E mesmo assim ela está estiolando, aí sim você vem para a questão nutricional, né? De repente tem que considerar que os outros fatores, né, são todos favoráveis, né? É legal lembrar de o todo para pensar no específico, né, Joe? É sempre interessante ver o todo para depois pensar no específico. Tirei uma folha aqui, ó. Aqui tem um fungo. Esse fungo não atrapalha a planta. E a planta está se renovando. Não é isso que o Joe quis dizer naquela hora que ele falou que a planta está jogando. Essa planta, por ser replantada há poucos tempos, ela está naturalmente perfeita na nossa concepção. Daqui uns dias, eu nem reparei, Diogo, mas daqui uns dias vai vir muita floração nela. Estou dando exemplo dessa daqui, mas lá atrás tem mais algumas que estão mais bonitas ainda. Eu peguei ela por pegar. Joe, é isso? É isso. Joe, brigadão por você estar dando essa moral pra gente. Adubo, Joe, eu posso colocar embaixo do seu telefone, quem quiser o adubo aí que a gente vai trabalhar junto, né? Pode sim, a gente vai estar... Tá embaixo na descrição. E eu lá em casa vou mostrar pra vocês essas duas rosas que teoricamente aí mostraram a diferença aí. Uma cuidado um pouco mais com potássio e com fósforo e a outra com mais nitrogênio. Ô Joe, para quem vem na minha cabeça agora, desculpa aí pessoal, ô Joe, substrato também influencia muito, né? Porque certeza. Um substrato que consegue passar o adubo vai pegar em todas as raízes capilares, né? Um substrato compacto vai bater em cima e vai escorrer, não vai continuar infiltrando. E da mesma forma, se ele não segurar nada, se for, por exemplo, muito arenoso, o adubo vai todo embora, né? Ele é solúvel, você está irrigando todo dia, ele vai escapar, ele vai embora. Então tem que ter um substrato equilibrado também para permitir essa boa absorção, né? Porque não é absorção instantânea, depois de uns dias a planta continua absorvendo ainda, não é isso? Com certeza, o nutriente ele fica aderido, né? Na matéria orgânica ali, né? Na matéria orgânica, né? Na argila. E aí a planta vai tirar dali. Maravilha! Vou lá pra casa. Joe, valeu demais aí. Obrigadão. Galera, e aí? Vocês viram o Joe? O Joe é esse cara simples aí que tem tanta informação para passar pra gente dentro do sistema hidropônico. Então vão lá no canal nosso, Hidroponias com Wagner canal. Mas especificamente aqui sobre a relação da rosa do deserto, Caudex e floração, né? Caudex e flor. Já agradeço o pessoal que vai lá no Instagram, porque lá no Instagram que começou esse bate-papo que a gente está aqui hoje. E aqui, ó, eu vou trazer para vocês duas plantas. Opa, perdão, essa não. Essa é bonitona, por isso que está aqui já separada para me levar para o meu plantel. Duas plantas. Essa daqui é um pouquinho mais velha do que essa ainda. Mas olha, uma com muito nitrogênio e a outra com quase nada de nitrogênio. Wagner, o que mais interferiu aqui nessas duas plantas? Genética de cada planta, obviamente. Aí eu trouxe até uma irmã dela, para mostrar que tá cheio de botãozinho também, tá vendo?
da mesma idade que aquela lá. O que deu errado? Ou o que deu certo? Pessoal, essa daqui a gente caprichou um pouco mais no nitrogênio. Se você quer uma planta para crescer rápido, para virar cavalo, para que você não precise esquentar a cabeça com a floração que vai vir, pode usar um pouco mais de nitrogênio. Por isso que a nossa é bem balanceada. A nossa preocupação é de ter nitrogênio dentro da formulação, mas não ter nitrogênio com excesso, para conseguir balancear esse adubo que o Joe vai colocar no mercado aí com a nossa parceria, né? Que a gente está fazendo aqui, e ele como engenheiro agrônomo, ele como responsável aí pelos envios para o Brasil todo. Essa daqui, ó, olha só que coisa linda, ó. Deixa eu pegar mais perto. Olha a quantidade de botão que tem nela. Estão vendo? Maravilha! Qual delas que o Wagner vai falar assim que ficou melhor, que é melhor? É aquilo que a gente já falou no vídeo, olha só. Olha só o enraizamento dessa daqui. Essa daqui não tem nada ainda, ó. Ó, eu tenho até medo de virar ela tombar. Tá vendo, ó? Aqui tem muita raiz e muita flor. Aqui vai ter um pouquinho de cada, mas ela vai ficar um pouco mais estiolada, um pouco mais molona do que aquela lá. Lembra que eu falei no vídeo aí, junto com o Joe? Olha como é que tá longe uma folha da outra, pessoal. Você vê como um problema isso, Wagner? Eu não vejo como um problema. Não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu estou mostrando que é função do nitrogênio na planta, às vezes, abaixar ele um pouquinho, caprichar no potássio e no fósforo dá mais resultado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou fantástico, né? Deixa embaixo, curte, compartilha o nosso canal, ajuda a gente a crescer. E quem quiser, tá embaixo na descrição o telefone do meu cunhado. Abraço a todos, fiquem com Deus.